Fala galera, seguindo então com o nosso projeto, estamos então na questão de número 35 da Fundação Getúlio Vargas, ou desculpa, Fundação Cesgran-Rio, tá? Projeto Petrobras. Em uma indústria de alimentos, um controlador P&D proporcional, integral e derivativo é empregado para regular a temperatura de um forno industrial. Durante a operação, técnicos notam que, e eles vão notar aqui três três características. A temperatura dentro do forno nunca atinge o set point desejado, sempre ficando abaixo, independente da duração da operação. Quando o forno é ligado, segunda característica observada, quando o forno é ligado, há um rápido aumento de temperatura, mas esse aumento diminui drasticamente à medida que se aproxima do set point. Em resposta a uma perturbação, como a abertura da porta do forno, o sistema tem uma recuperação muito lenta, demorando a retornar à temperatura alcançada. Com base nesses sintomas, sugere-se má configuração nos seguintes componentes do controlador PID. Pessoal, lembrando, o que é um controlador PID? É um controlador proporcional, integral e derivativo. Tá? O que é o controle proporcional? Vamos dizer que nós temos aqui um reator químico industrial, tá? O PID ele vai fazer o controle de temperatura, pressão, velocidade. Então ele vai fazer esse tipo de controle. Vamos dizer que nesse reator químico nós precisamos de 300 graus Celsius, tá? Então, quando se liga esse reator, o que vai acontecer? Nós vamos ter o controle proporcional. O que o controle proporcional vai fazer? O controle proporcional, ele vai fazer com que a temperatura chegue aqui aos 300 graus, tá? Mas esse controle proporcional, ele não consegue ter uma precisão exata, ele possui um erro, tá? Então, muitas vezes ele não chega nos 300. O controle proporcional ele pode chegar aqui em 295, 294, pode até passar um pouquinho, 307, 308. Então, o que vai acontecer? Nós temos então agora atuando o controle. Além do proporcional, nós temos agora o controle proporcional e integral. O que o integral vai fazer? Ele vai ser um pouco mais lento no processo, porém, quando ele chegar aqui no set point, ele vai ter umas oscilações, mas ele vai corrigir esse erro e vai garantir que o processo chegue exatamente no set point desejado, ou seja, os 300 graus Celsius. E o que é o controle derivativo? O controle derivativo ele vai acelerar esse processo. Ele vai trabalhar na correção dessa taxa de variação do erro e ele vai ser um processo mais rápido. Ele vai garantir que chegue no set point e mais rapidamente. Então ele vai chegar aqui e, por exemplo, essa subida além do set point, que é chamada de overshoot, ele também vai diminuir esse overshoot e mais rapidamente esse nosso controle vai alcançar o set point. Então essas são as características dos três elementos, né, os três componentes do PID. E quando a gente retorna para o problema, o que o problema diz? A temperatura dentro do forno nunca atinge o set point desejado, sempre ficando abaixo, independentemente do tempo. Ou seja, esse primeiro controle aqui, que é o proporcional, ele precisa chegar no set point. Então, se ele não chega no set point, significa que o proporcional está com problema. Então, a gente tem aqui problema no controle proporcional. Proporcional aqui do PID, né? Do PID, nós temos problema aqui no controle proporcional. Segunda, quando o forno é ligado, há um rápido aumento da temperatura, ou seja, o controle derivativo, que ele aumenta a velocidade do processo, está funcionando ok. Mas esse aumento diminui drasticamente à medida que se aproxima do set point. Ou seja, o controle integrativo, aqui no caso da integral e do proporcional, eles não conseguem bater no set point por conta do problema proporcional. Em resposta a uma perturbação,
como a abertura da porta do forno, o sistema tem uma recuperação muito lenta, demorando a retornar à temperatura alcançada. Então, a gente está com um problema aqui pelas características no elemento proporcional e a gente também está com problema no elemento integral, porque ele precisa retornar. Uma vez que haja uma perturbação, ele precisa retornar aqui e fazer essa oscilação no set point. Pessoal, então, entende-se aqui da questão que o problema é no componente proporcional e no integral, pessoal. Então vamos lá ver dentre as opções. A. No componente proporcional apenas? Não, não é no proporcional apenas. No componente integral apenas? Não, a gente tem problema no proporcional. No derivativo apenas? Não, o derivativo não está com problema. Tanto no componente proporcional quanto no derivativo. O derivativo não está com problema. Nos componentes proporcional e integral. Pessoal, pela leitura da questão, eu entendo, tá? Eu consegui aqui interpretar, né? Que acredito que essa letra E, ela é a mais adequada ao enunciado, pessoal. Então vamos dar uma olhada no gabarito. O gabarito é 35. 35, ele deu a letra E, pessoal. Tá, pessoal? É isso aí. Peço que você deixe seu comentário da questão, o que que você achou. Essa questão estava ruim, não estava bem feita. Deixe o seu gostei. Ative as notificações para você ser notificado assim que um vídeo for postado. Bons estudos e até a próxima questão.